Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com vida, com saúde. Quantos talvez iniciaram a noite e não tiveram o privilégio de terminar a noite, com vida, mas pela sua infinita misericórdia, a misericórdia do Senhor, Ele nos deu a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui no templo para tributarmos honra, glória, louvor, ao nosso Deus, que é digno de toda adoração. Hoje nós estaremos estudando um tema que é relevante, importantíssimo para as nossas vidas, muito especificamente para a igreja moderna. Nós vamos falar sobre o fervor espiritual. E dentro desta lição, nós vamos verificar termômetros, o mecanismo que nos leva a refletir como está a nossa temperatura diante de Deus, diante da sua obra, e diante daquilo que o Senhor tem designado para cada um de nós para estarmos fazendo. Todos nós, independentemente de cargo, de posições, de chamado ministerial, todos nós estamos inseridos dentro da grande comissão e que tem uma obrigação plena de estar levando o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Mas para que isso venha a acontecer, a nossa temperatura espiritual, e o termo aqui usado o verbo usado aqui como temática é fervor. Eu acredito que todos aqui no plenário, todos já fizeram, ou se não fizeram, já tomaram um cafezinho, conhecem todas as etapas da realização de um café, no ato de fazer um café. Todos, acho que isso é intrínseco dos brasileiros, que é uma bebida que todos, a maioria tomam. Então, a expressão aqui fervor é justamente aquele sentimento de colocar uma água, para ferver, e ela precisa entrar em ebulição, ela precisa ferver, e é justamente isso que Paulo está usando a igreja de Éfeso. Ela vai usar aqui a figura da igreja de Éfeso para mostrar para a gente alguns termômetros que vai aferir a nossa temperatura. Eu preciso verificar, aferir, não a vida dos senhores e senhoras, mas eu preciso aferir qual é a temperatura, qual é o meu fervor, qual é o mecanismo que tem me levado a cumprir com eficácia aquilo que o Senhor tem nos chamado. E dentro deste contexto nós vamos observar algumas características ou alguns atos específicos realizados por cada irmãos e irmãs, que vai exemplificar ou denotar com clarividência as nossas ações como servo do Senhor. Então o tema da nossa lição é fervor espiritual, e eu quero, antes de citar aqui o textual e a verdade prática, é importante nós termos a convicção, meus amados, e eu quero abrir o comentário desta lição usando uma frase de Jonathan Edwards, que ele diz assim: precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Nós precisamos permitir que a palavra do Senhor esteja inserida em nossa mente, mas nós não podemos perder este fogo que arde ao coração,
esse fogo que nos impulsiona a cada vez mais aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado, e assim estarmos de coração voluntário fazendo assim a obra do Senhor. Talvez se nós, no campo de Carapina, tivesse colocando em prática esse sentimento de ter luz na mente, luz na mente pela a expressão clara da fundamentação da palavra do Senhor inserida em nossa mente, porque a palavra do Senhor, ela tem a capacidade de exceder o pensamento, ela tem a capacidade de nos dar condições de afundarmos, fundamentarmos, melhor dizendo, a nossa vida na palavra do Senhor, e dentro do contexto da racionalidade, nos levar a entender que nós estamos aqui nesta noite, nesta manhã, melhor dizendo, com um sentimento de gratidão, não por obrigação, mas externando a Deus um sentimento de gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele fez, pela morte de cruz, pela a condição de estarmos aqui. E o mais, quando Ele vai para o Pai, Ele vai dizer, na sua expressão cabal: eu não vos deixo só, mas eu envio o Consolador, eu envio outro da mesma essência, para continuar nos fortalecendo e fazendo com que o arder da nossa alma, do nosso coração, da nossa vontade, esteja nos impulsionando para assim estarmos dando continuidade à obra salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso precisa acompanhar as nossas vidas, isso precisa estar estampado em nossa vida ministerial, em nossa vida espiritual. Isso precisa ser o arder de Deus em nossos corações, como um fogo santo que nos impulsiona para cada vez mais estarmos habilitados a fazer a obra do Senhor. Por que eu falo isso, amados? Por que eu falo isso? Porque vivendo o fervor espiritual nos faz refletir que dentro da igreja, não da igreja só moderna, mas da igreja primitiva, estava inserido, na vida cristã, a 3 temperaturas espiritual, e é importante nós frisarmos isso, é importante nós gravarmos no nosso coração essas 3 temperaturas. Dentro da vida cristã, nós observamos pessoa com um coração ardente quando ouve-se a palavra do Senhor. A exemplo disso, aqueles 2 discípulos de Emaús estavam desiludidos, com a morte de Jesus, achando que Jesus não ia ressuscitar. Mas quando eles ouviam a palavra do Senhor, eles falavam: ardia o nosso coração. E meus amados, a necessidade de nós permitir, que a externação da palavra, seja no templo ou seja no ato devocional, quando nós tiramos momento para lermos a palavra, para estudarmos a palavra, é preciso que esta chama venha arder em nossos corações sistematicamente, para que nós venhamos continuar sempre aceso, com vigor na obra do Senhor. Mas também existe outra temperatura, um coração frio, e este coração frio, ele é extinguido pela iniquidade. A Bíblia fala: por aumentar-se a iniquidade, o amor de muito. E amor aqui é uma expressão do sentimento, da vontade, do coração. Por aumentar-se a iniquidade, o amor de muito estão se esfriando. O amor, talvez não o amor no sentido exclusivamente seja de um irmão para com o irmão, ou aquele amor horizontal, ou até mesmo aquele amor vertical, aquele amor para o Senhor. Mas o amor, explicitamente falando, o amor de estar aberto a amar as coisas divinas, a despertar em nós esse amor de estar fazendo a obra do Senhor com sinceridade, de estar, quando nós amamos,
nós queremos estar perto. Quando nós amamos, nós queremos agradar a pessoa amada. Quando nós amamos, nós queremos desprender milésimos de segundo das nossas vidas para então estar executando aquilo que nós amamos, aquilo que nós gostamos. E nós precisamos acender este amor para a obra do Senhor, para o estudo sistemático, para a oração, para o jejum. Nós precisamos voltar. Talvez se a igreja atual tivesse não extinguindo-se este amor, né, por causa da iniquidade, talvez os nossos cultos de ensino, talvez os nossos escola bíblica dominical, talvez os nossos cultos estaria repleto de pessoas que estariam ali com o desejo de fazer por amor, não por obrigação, não por uma determinação específica, não, mas voluntariamente fazer, porque quando nós amamos, nós queremos fazer. Não é assim? Todos nós, quando temos amor por algo, nós queremos fazer sempre, não é verdade? Então é importante, amados, que nós não venhamos ter um coração frio. Nós precisamos estar, aleluia, ligado ao trono da graça, para que o fogo divino venha cada vez mais arder em nosso coração. Mas existe a terceira temperatura, que esta é mais preocupante. O quente, ele está envolvido e comprometido com as coisas de Deus. O frio, a iniquidade já tirou dele essa temperatura de fazer por amor. Então ele agora, olha o que a Bíblia está dizendo: por aumentar a iniquidade, o amor de muito se esfria. Então, na verdade, não é o amor no sentido de não existir, mas é o direcionamento do amor, o direcionamento de fazer não a obra do Senhor agora, mas por aumentar a iniquidade. O meu amor não está em executar a obra do Senhor, mas o meu amor está em fazer, em cumprir, em executar os atos iníquos que está trazendo para a minha vida este desprendimento de amar aquilo que não é de Deus, mas aquilo que é do inimigo. Porque nós vivemos um dilema, meus amados. Há dois caminhos específicos que não há forma alguma de fugirmos dele. Se nós nos aproximarmos de Deus, nós afastemos do inimigo, do diabo. Mas se automaticamente, quando nós distanciamos de Deus, querendo ou não, nós aproximamos do diabo. Queremos ou não, nós aproximamos da iniquidade. Querendo ou não, nós aproximamos de tudo aquilo que é contrário a Deus. Porque há dois caminhos específicos. Quando você se aproxima de um, você se afasta do outro. Mas quando você se afasta do outro, você se aproxima dele. Tá bom, meus amados? E outra temperatura que é pior de toda é o coração morno. Por que o coração morno? Porque o morno, ele é cego, ele não conhece a sua temperatura, ele não conhece a sua verdadeira condição. Ele não é frio e nem quente, mas ele está dentro da igreja, achando que é o que não é. E ele não consegue compreender a sua verdadeira condição. Por isso que a Bíblia fala, né? O próprio Jesus escreve a carta lá à igreja de Laodiceia: vomitar-te-ei. Entenda uma coisa, meus amados. O que é a expressão? Eu sou da área de saúde, eu vou entrar aqui no tema. Eu estou senti de Deus de fazer isso. Não está não estava nem no plano de aula aqui, mas Deus me fez trazer esta palavra para a reflexão nossa. Primeiro, essa palavra fala comigo. Vomitar-te-ei. Eu sou da área de saúde. Até uma expressão talvez um pouco nojenta, né? Vômito, vomitado, náusea. Geralmente, quando a pessoa tem náusea, é porque ele ingeriu algo que lhe fez mal. Você só consegue vomitar aquilo que está dentro. Memorize isso. Você só consegue vomitar, é uma expressão de colocar para fora do corpo aquilo que te fez mal. Sabe o que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia?
aqueles que se portam morno na minha casa, eu vou jogar para fora. É expressão literal. Eu vou vomitar, eu vou tirar, porque está me causando nojo, náusea. Palavra dura. Mas por que uma palavra dura? Porque o morno, ele só vai compreender a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira situação, quando ele é jogado para fora e toma uma posição de frio. Aí ele fala assim: eu preciso consertar e tornar-me quente. E o que tem capacidade de se esfriar? Aquilo que um dia foi quente. Lembra lá da expressão do que eu falei de fazer o café? Quando você coloca uma chaleira cheia de água em um fogo e a água começa a ferver, você vai lá, pega aquela chaleira, tira de cima da chama, da trempe lá que está em chama, você tira a chaleira e coloca em cima de uma trempe que não tem chama. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A água está fervendo, está em ebulição. Quando você tira do calor e coloca em um local que não tem uma fonte de calor, ela para de ferver e começa a esfriar. E isso não é só para os irmãos, isso é para nós obreiros. Zacarias, ele escreve no capítulo 3, e a expressão do próprio anjo do Senhor, quando ele se apresenta junto com o diabo, a Bíblia fala de um sumo sacerdote Josué, e o próprio anjo do Senhor ali era uma teofania angelical. Você pode observar que o anjo do Senhor ali é uma expressão literal do próprio Senhor Jesus se apresentando em forma de anjo, para refutar a acusação de Satanás. Sim, mas o que chama a minha atenção é a expressão do anjo do Senhor. Qual é a expressão do anjo do Senhor depois da acusação do diabo ao sumo sacerdote? Ele é um tição tirado do fogo. Vamos analisar esta expressão. Se você tirar um tição do fogo, o que vai acontecer? Você quer apagar um fogo de um braseiro? Separa as brasas. Tirar o tição do calor é esfriar o tição. E se você continuar lendo o texto até o versículo 8, você vai observar. E pior que eu fico andando, tá? Se quer que eu fique parado aqui, eu vou ficar parado aqui para não atrapalhar a sua filmagem. Ficar mais parado aqui, tá bom? Não vai atrapalhar a sua filmagem. Se você continuar lendo o texto até o versículo 8, os versículos vão falar que o diabo acusa, falando que as suas vestes estão sujas. E quando chega lá no versículo 8, a Bíblia fala que o Senhor vai dizer que vai tirar a iniquidade, que vai perdoar os pecados, que vai reformular a vida de Josué, de modo que, em outras palavras, eu vou lhe colocar de novo no altar da fonte do calor. Amém, meus amados? Então que nós precisamos estar aqui, na fonte do calor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso nós precisamos alimentar este fogo. Nós precisamos alimentar este fogo com o que? Nós vamos estar falando aqui na introdução. A introdução diz assim. Eu vou ler a introdução, depois eu volto no textual e na verdade prática. Por quê? Eu vou usar a introdução para explicar a verdade prática muito especificamente a verdade prática. A introdução diz assim: a expressão
todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isto já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor esta parte da teologia pentecostal. Por que eu fiz questão de ler a introdução? Porque, meus amados, lá em Atos capítulo 2, versículo 4, que foi dissertado na lição 3, ali é uma demonstração que a expressão cheio do Espírito Santo, ela tem um ato específico de afirmar, o batismo no Espírito Santo, quando nós fomos revestidos de poder e começamos a falar em línguas estranhas, tanto aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, lá no cenáculo, como aconteceu também comigo, aconteceu com os irmãos que foram, irmãs que foram batizados com o Espírito Santo. Mas essa terminologia teológica denominada cheio do Espírito Santo, ela também quer afirmar não só o batismo com o Espírito Santo, mas também ela quer afirmar um viver em plenitude, um viver cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo pode viver cheia do Espírito Santo? Pode. A plenitude do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa é incondicional ao batismo com o Espírito Santo. É tanto que para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, faz necessário ele já ter uma vida de plenitude em Espírito, o viver cheio do Espírito. Talvez isso fica difícil da gente talvez compreender, mas a plenitude do Espírito ela se dá no ato da convenção. Amém? Quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, quando nós reconhecemos o ato do sacrifício e ressurreição de Cristo como mecanismo de salvação, daí nós aceitamos, confessamos, automaticamente nós adentramos em um processo denominado na teologia como regeneração ou santidade inicial. Santidade inicial é um processo de regeneração ou nascer de novo. Nós fomos nascidos da água e do Espírito. A partir deste momento nós nos tornamos morada, o nosso corpo físico, a nossa vida espiritual tornou-se morada do Espírito Santo. Então nós passamos a viver a plenitude do Espírito, e a expressão plenitude é cheio. A expressão cabal, literal, de plenitude é ser cheio, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. A partir daí, nós, como agora nascemos de novo, aceitamos a Jesus como Salvador, e veio o processo da regeneração, do novo nascimento, da santidade inicial. A partir desse momento nós estamos habilitados, por intermédio da busca, a ser revestido. Então nós, ao aceitarmos Jesus como Salvador, tornamos morada do Espírito Santo, e nós estamos vestidos do Espírito Santo. A partir daí, por intermédio da busca, por intermédio dos mecanismos que vai nortear ou aferir esta chama que arde em nosso coração, da busca, da oração, do jejum, do estudo sistemático da palavra, nós podemos então ser revestidos do Espírito Santo, denominado assim, ser cheio do Espírito Santo. Então a expressão lá em Atos dos Apóstolos, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
em línguas estranhas, como o Espírito Santo lhe concedia que falasse, ali é uma demonstração clara do batismo no Espírito Santo, porque eles falaram em línguas estranhas. Agora, o texto áureo, o texto áureo, o texto de ouro, ou o texto usado aqui, o versículo base usado como parâmetro, fundamentação ou a extensão do texto ou da temática, que ele vem como base para sustentar essa temática, ele automaticamente não está afirmando, não está dando a nós o mesmo sentido lá de Atos capítulo 2, versículo 4. Aqui ele já está falando da plenitude, ele já está falando não do batismo, mas da vivência, do nosso cotidiano como servo do Senhor, como pessoa salva. Por quê? Porque este Espírito que é santo e que habita em nós, ele vai, por intermédio da nossa vida, ele vai nos fazer a progredir. Lembra da santidade inicial, ou regeneração, ou novo nascimento? Agora esse Espírito que é santo, que está morando em nós, ele vai nos fazer progredir em uma vida de santidade progressiva. E essa santidade progressiva, o que é santidade? Santidade é ser santo, é ser separado exclusivamente para o exercício da obra do Senhor. Isso é ser santidade, isso é ser santo. Santo é um posicionamento, de ser ungido para o exercício da obra do Senhor. Então o Espírito que é santo, ele está cada vez mais, dia após dia, nos fazendo mais habilitado e nos fazendo mais separado para o exercício da obra do Senhor. É por isso que ele vai aqui criar um paradoxo. O que é paradoxo? Ele usa duas expressões que vai confrontar um ao outro. Entendeu? Ele vai aqui dizer: não vos embriagueis com vinho, mas em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se a gente ler este versículo sem observar o contexto, talvez nós iríamos achar, e já preguei, a expressão bíblica, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós precisamos compreender que dentro da efetivação do contexto bíblico, a Bíblia é direcionada na sua primazia para o ato específico, em primeiro plano. Um exemplo: mas dentro deste versículo, mas pastor Eliel, eu já ouvi várias mensagens, as pessoas pregou sobre este versículo, e no final orou para Deus batizar com o Espírito Santo, falou sobre o batismo com o Espírito Santo. Sim, entenda, a primazia da expressão literal não está afirmando que seja batismo com o Espírito Santo, mas uma vida de plenitude. Mas isso não quer dizer que nós, de forma secundária, podemos usar este texto, enchei-vos do Espírito Santo, a conscientizar a igreja a buscar o batismo com o Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque a verdade, meus amados, a verdade original ou matriz, ela é explícita no texto, ela está inserida no texto, mas também existe no próprio texto as verdades verificadas, ou as interpretações, ou a aplicação. Então, a objetividade deste versículo não é a verdade original deste versículo, não é para estar afirmando sobre o batismo com o Espírito Santo, mas dentro desta verdade absoluta, que é falar sobre a plenitude, o viver no Espírito, também está a verdade derivada, porque o viver em Espírito me faz a estar cada dia mais buscando ao Senhor em santidade, em oração, em jejum, em estudo sistemático, em separação. Este ato da verdade absoluta, que é o viver em Cristo neste versículo, também pode me levar para uma verdade derivada, que este fato pode me direcionar ou derivar da origem
dá origem a esta verdade absoluta, há uma possibilidade também de eu ser revestido de poder pela ação da verdade absoluta. Os irmãos estão entendendo? O fato de que eu automaticamente estou entendendo essa forma paradoxal, estou me afastando da embriaguez do vinho, estou me afastando, né, de uma vida como os nécios, mas estou andando como santo, porque por intermédio da expressão do texto, né, eu tenho condição de ver em mim uma vida, de ver prudentemente como eu estou andando. E agora, quando eu faço esse diagnóstico, eu vou dizer: não convém a mim me importar como os nécios. O que é nécio? Aquele que não tem conhecimento, aquele que é ignorante, aquele que é tolo, mas eu preciso me importar como sábio. O que é sábio? Aquele que detém conhecimento na sacrossanta palavra. Então ele automaticamente vai me dar este sentimento de que eu preciso agora contrabalancear a minha vida, fugir de todas essas questões que não traz em mim condições de estarmos acendendo a chama do Espírito, deixando isso de lado e se aproximando da fonte do calor, que é Cristo. Amém, meus amados? É tanto que a verdade prática, ela vai nos mostrar isso. Ser cheio do Espírito pode refletir tanto ao batismo com o Espírito Santo, como uma vida plena no Espírito. E aqui automaticamente está falando de uma vida plena, de uma vida voltada, né, para o nosso cotidiano, para estarmos cada vez mais ligado à fonte do calor. Quem é a fonte do calor? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por isso ele vem, né, em um formato de uma tipologia de fogo. Por não, meu irmão Luiz? Estava lendo um livro lá de um certo autor, e trouxe o grego desse versículo aí, Efésios 5:18. Ele falou que o grego aí vem trazendo uma interpretação de alapreluste. Ele falou alapreluste. E ele traduzindo falou assim que enchei-vos todos os dias. Como você estava falando, jejum e oração. O jejum e oração você pratica ele hoje, pratica ele amanhã, pratica ele depois e assim vai. Ele trouxe dentro dessa literalidade do grego, falando que é alapreluste, enchei-vos todos os dias. Aí eu estou observando você trazendo para o lado da plenitude, e a plenitude realmente é encher mesmo. Isso aí mesmo. E vai corroborar com a fala do nobre companheiro. Talvez, se nós lermos o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, eu vou ler aqui para os irmãos, que a gente vai observar aqui a figura de um homem que era fervoroso no espírito, que era eloquente e que dominava a palavra, mas que não era batizado com o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que ele não era cheio do Espírito Santo na plenitude. Isso vai contrabalancear, porque justamente Paulo, quando ele vai assumir a igreja de Éfeso, quem estava saindo de Éfeso e indo para Coríntios? Justamente Apolo, né? E olha o que o texto diz de Apolo, capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 24 e 25, diz assim: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, e conhecendo somente o batismo de João. Ele ainda não conhecia o batismo com o Espírito Santo,
Por isso que quando a gente chega no capítulo 19, que é a fundamentação, ou a base sustentatória, ou a continuidade, quando a igreja de Éfeso ela vai ganhar a proeminência e tornar-se a base missionária da Ásia Menor, Paulo ele chega no capítulo 19, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, chegando ali alguns discípulos. E disse: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Então olha o que Paulo está fazendo uma pergunta. Vocês que aceitaram, Paulo estava falando para 12 crentes em Éfeso. Vocês quando aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador, vocês receberam o batismo com o Espírito Santo quando creste? Porque Paulo estava falando que era quase... lembra, por quê? Porque Jesus, ele inaugura, ele funda a igreja no Calvário. A fundação da igreja se deu no Calvário, mas a inauguração da igreja se dá no dia de Pentecostes. Por que isso, irmãos? Jesus simplesmente, desde o momento que ele fundou a igreja, ele poderia dizer para os apóstolos: não, agora vocês já estou indo para o céu, a sessão, vocês fiquem aí, já continuem pregando. Não, o que Jesus falou? Vocês não vão pregar não, vocês vão para Jerusalém, vocês vão ficar lá até ser do alto revestido do poder. Não foi assim? É tanto que eram 500 irmãos que prevaleceram, foi só 120. Os 120 foram realmente cheios do Espírito Santo. E é interessante que a inauguração da igreja se dá com as primeiras convenções de alma, quando Pedro está lá cheio do Espírito Santo. E Pedro, e ser cheio do Espírito Santo, amados, não é uma demonstração corporal não, porque a Bíblia fala que todos estavam sentados e todos foram cheios do Espírito Santo. E é interessante que Pedro estava tão cheio, que Pedro está sentado. Aí tem uma divergência de entendimento, Pedro coloca sobre os pés. Então, para ele colocar sobre os pés, ele faz necessário estar sentado, não é verdade? Pedro coloca sobre os pés e agora traz uma mensagem simplista. Ele faz referência de alguns versículos de Joel, capítulo 2. E a Bíblia fala que mais de 1000 pessoas aceitam Jesus como Salvador. Então ali vai dar a inauguração da igreja. Por que a inauguração? Porque as primeiras almas que se converteram a Cristo como único e suficiente Salvador. Mas olhe para cá. Quando Paulo ele chega na igreja de Éfeso, Paulo vai encontrar 12 crentes, e Paulo pergunta a eles: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Ele está falando aqui do dom, do batismo. Porque eles, quando receberam Jesus como único e suficiente Salvador, e eles foram alcançados pela regeneração, pelo novo nascimento, e automaticamente o Espírito Santo passou a habitar na vida deles. Sim ou não? Sim. Mas aí que Paulo vai lá, participando do culto de Éfeso, aquele culto monótono, e Paulo, quem sabe, estou aqui conjecturando, sentado, observando aquele culto, não, mas tem alguma coisa errada aqui. Eu estou acostumado. Paulo falou para os irmãos: olha, eu falo mais em língua do que todos vocês. Paulo estava acostumado, falar, e ele depois não é no sentido de falar para colocar em não atendimento à igreja, porque Paulo depois vai ensinar a igreja de Coríntios: quando eu falo em língua, eu estou edificando a mim mesmo. Mas quando há interpretação, é edificado a igreja. Paulo não está aqui criando uma vanglória para si. Não, ele está afirmando que ele, depois que ele foi revestido de poder, quando Ananias orou por ele, Ananias orou por ele e automaticamente caiu a escama dos seus olhos. E é interessante que, se você ler o capítulo 9, versículo 12, inclusive, que nem está isso aqui no ensino não, mas o Espírito Santo está me levando para esse lado, é importante dizer, Paulo ele observa Ananias entrar por visão espiritual, porque ele está cego, mas em uma dimensão do Espírito ele consegue ver. E quando Ananias ora, o texto diz, versículo 12 de Atos capítulo 9, e quando Ananias ora, cai a escama dos seus olhos e ele volta a ver. Mas quando ele entra na porta, Paulo viu com o olhar do Espírito,
E a Bíblia fala que quando Ananias ora por ele, ele é cheio do Espírito Santo. Havia uma predisposição no início da igreja, das pessoas se convertiam e automaticamente era revestido de poder. Então Paulo, por isso que ele faz essa pergunta: não aconteceu com vocês não, quando vocês aceitaram Jesus como Salvador aqui, e automaticamente vocês não foram revestidos de poder? Eles não, nem sequer ouvimos falar. Por quê? Porque Apolo ainda não conhecia o batismo com o Espírito Santo. O texto anterior fala que Apolo só conhecia o batismo de João, mas ele era fervoroso de Espírito. Ele era cheio do Espírito, só não era ainda revestido de poder, não falava ainda em línguas estranhas, não era batizado com o Espírito Santo. Por que eu estou citando isso? Por que é importante o batismo com o Espírito Santo? Porque o batismo com o Espírito Santo, porque eu entendo que Jesus falou assim: não, vocês não vão sair pregando antes de ser revestido, não. Vocês só vão testificar depois que for revestido de poder. Depois que vocês for revestido de poder, aí sim, vocês vão Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, porque agora vocês estão cheios, vocês estão com o dunamis, né? Aquela força motriz que vai impactar vocês a pregar o evangelho com ênfase. É tanto que Paulo convida os 12 crentes, oram por imposição de mão, e os 12 crentes é revestido de poder. Depois do revestimento aqui, do batismo com o Espírito Santo, foram cheios do cheio, já eram cheios da plenitude, agora eles foram cheios de revestir, cheio do Espírito Santo com o batismo. A Bíblia fala que a igreja de Éfeso começou a crescer de tal forma, né, que Éfeso era uma cidade portuária, era uma cidade muito idólatra, porque ali tinha, né, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, né, e a deusa Diana, a figura da deusa Diana era uma figura da deusa da fertilidade, mas só que o corpo de Diana, da deusa Diana, ela era formada de o seu tórax como se fosse cacho de uvas, como vários seios, né? Justamente trazendo essa expressão, né, da uva, do vinho, né? E segundo a tradição grega romana, há uma conexão direta com o deus Dionísio da mitologia grega romana, que era justamente o deus que deu origem ao deus Baco, o deus da bebida, que havia esse sentimento de orgias sexuais. Por isso que Paulo, né, a igreja de Coríntios, depois que Paulo ora para esses 12 crentes, o revestimento de poder acontece na igreja de Éfeso, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, e é aguçada na vida deles uma vida maior de plenitude, e eles começam agora, junto com Paulo, pregar o evangelho de forma que a igreja em Éfeso cresce de forma estrondosa. E Éfeso também é uma cidade muito voltada pela magia negra, pelo ocultismo, de forma que voluntariamente essas pessoas vinham, né, em praça pública, queimavam os seus livros caríssimos. Por quê? Porque se converteram a Cristo, e agora esta vida, né, ficou em segundo plano, e eles agora aceitam Jesus como Salvador, e eles queimam os seus livros em praças públicas. A cidade de Éfeso era uma cidade, né, como eu falei, que era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha uma das 7 maravilhas, né, do mundo antigo. Então por isso era uma cidade turística, recebia muitas pessoas que iriam ali para visitar, né, o templo da deusa Diana. E o que eles faziam? Eles faziam os nichos, né, uma figura miniatura, né, do templo da deusa Diana, e vendia. Mas quando o Espírito Santo vai impactar a cidade de Éfeso, agora as pessoas que iam visitar o templo da deusa Diana eram impactadas pelo Espírito Santo, e eles agora já não compravam mais este símbolo de idolatria. Pelo contrário, é por isso que os ourives, né, aqueles que trabalhavam, que talhavam, que lidavam com, que faziam esses utensílios, né, do templo da deusa Diana, encabeçado por Demétrio, eles vão dizer, eles começam a gritar: viva deusa Diana, que desceu de Júpiter, que desceu do céu.
e eles começam a tentar de alguma forma fazer com que a população de Éfeso voltasse, porque o que será do grande templo da deusa Diana? E eles entram em desespero. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem impactar a vida de 12 pessoas, eles conseguem impactar também a vida de todo um bairro, de todo um município. Por isso que eu falei aqui, é importante, meus amados, que nós venhamos cada vez mais estar aproximando-se da fonte deste calor. Por quê? Porque fazendo assim, o Espírito, o arder do Espírito que está na minha vida, pode contagiar outro, pode contagiar outro, pode contagiar outro. Daqui a pouco todo o Central Carapina está cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque uma pessoa abriu-se espaço para o Espírito Santo, e o Espírito Santo conseguiu impactar toda a uma cidade, a um bairro, a um município. Isso aconteceu lá com Éfeso. Mas só que ao longo da vida cristã, nós vamos observar, Paulo ele está escrevendo, agora uma carta de prisão, a carta de Éfeso, e ele vai enfatizar a importância de nós alimentarmos este fogo, esta chama, fervor. Nós precisamos cada dia mais aumentar o termômetro que aquece a nossa temperatura. Por isso que o primeiro ponto ele vai dizer sobre a importância da devoção pela palavra e pela oração. Ele vai aqui vou usar uma linguagem mais literal. Ele vai falar que a oração, que o estudo sistemático da palavra e o jejum é como se fosse madeiras, combustíveis para aumentar esta chama. Eu lembro nos primórdios, eu nasci no lar cristão, e eu lembro que bem criança, eu fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos de idade. E eu lembro que os nossos pastores, os nossos líderes espirituais, eles enfatizavam muito e criaram até uma sigla para facilitar. Quando a gente sempre chamava a gente, como está o seu Job? Job? Jejum, oração e Bíblia. E nós pentecostais, nós fomos criados, ensinados assim, a viverem e o Job ali, lembra que a expressão, todas as siglas americanas eram uma sigla de trás para frente, e quando chegam os nossos percussores, Daniel Berg, Gunnar Wing, quando vinha da Suécia, mas eles vieram dos Estados Unidos, da Rua Azusa, quando foram cheios do Espírito Santo, a chama ardeu o coração, vieram lá, deixaram um país de primeiro mundo para vir para o meio do mato. Belém do Pará não tinha nada, mas a chama que ardia o coração deles fizeram com que eles chegassem aqui, e por pouco tempo a igreja batista não teve condição de segurar, porque essa chama que ardia, que impactava o coração deles, fez com que impactasse o Brasil, e hoje nós somos a maior igreja evangélica do país. Mas isso é preocupante. Por quê? Porque parece que o jovem já não está inserido no nosso cardápio mais. E não estou falando talvez só de nós que temos uma média idade, ou dos anciões, mas eu estou falando dos nossos jovens, dos nossos adolescentes que talvez não tem pegado o hábito de orar, não tem pegado o hábito de jejuar, não tem pegado o hábito do estudo sistemático da palavra do Senhor. E isso é preocupante. Porque, amados, eu sou de um tempo que nós chegávamos na escola bíblica dominical, meu pai parecia cigano, ele seguia as colheitas, e as colheitas davam errado, porque geralmente café, um ano dá muito café e o outro ano dá pouco, não é isso? Geralmente é assim. Aí meu pai estava aqui em Vitória, aí a minha avó tem terra em Vila Verde, município do Pancas, aí ele dava aquela colheita e falou, vamos para a roça.
Aí só que ele ia depois de uma boa colheita. Aí quando chegava no ano seguinte, a colheita diminuía, agora não deu, vou voltar para a cidade. Então a gente vivia assim. Mas eu reuni muito tempo em Vila Betânia, e eu lembro que Vila Betânia já estava muito além. Porque Vila Betânia, lá na década de 80, já tinha sala para todas as crianças, adolescentes, e era uma escola assim, fenomenal. E eu lembro que eu falava com a minha mãe, mamãe, põe aí o despertador que eu quero ir para a escola. Eu e os meus irmãos, a gente ia para a escola porque era uma coisa assim, era desejoso chegar logo domingo para ir para a escola dominical, porque eles ensinavam e a gente aprendia muito. Então eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo no círculo de oração infantil. Hoje nós falamos de círculo de oração, né, das irmãs. Eu não estou falando aqui restrito a essa congregação, estou falando em nível mundial. Hoje o ciclo de oração das irmãs, sabe quando funciona? Na sua integralidade, da sua maioria, porque tem todos os trabalhos vai haver sempre os remanescentes. Hoje nós estamos aqui com os remanescentes, está o remanescente aqui. No ciclo de oração vai ter também as remanescentes, vai ter os remanescentes, pouco, mas vai ter. Mas sabe quando o ciclo de oração dá uma efetividade que parece que não cresceu, não inchou? Porque isso não é crescimento, é inchaço. É só véspera de festa. É assim ou não? Isso não é fogo do Espírito Santo, isso é inchaço. Porque inchaço é acúmulo de líquido que é desfavorável ao corpo. Aí quando você coloca aquele líquido para fora, aí verdadeiramente você vai ver o que é o corpo. Aí está pequenininho. O crescimento não, quando ele é pautado pela fonte do calor do Espírito Santo, ele vai impactar, ele vai fazer pessoas que estão envolvidas em magia negra, envolvidas em magia branca, em quimbanda, ubanda, candomblé, ele vem aqui, queima os seus livros publicamente e fala: eu quero aceitar este Jesus como Salvador. Eu ministrei quinta-feira passada no encerramento em Maringá. Eu fiz questões de ministrar as saudações que Paulo direcionou aos santos, mas principalmente aos santos que estão na casa de César. Ser santo na igreja é fácil, difícil é ser santo na casa de César. Quem era César? Nero, que incendiava os cristãos e fazia chama viva nas estacas do seu jardim. Mas eles permaneceram santos, sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo sobre a tua vida, ainda que esteja correndo risco de vida, mas ninguém consegue apagar a chama do Espírito Santo no arder do teu coração. E é isso que nós precisamos. Aí ele diz assim: é importante a importância da devoção pela palavra e pela oração. Aí o texto aqui, meus amados, o que é devoção? Devoção está na nossa lição, que é um apego, que é uma dedicação, um zelo, né? O nosso apreço pela oração. Será se nós temos zelo, apreço para a nossa vida de oração? Eu vou deixar o senhor falar, deixa eu só concluir para eu não perder a linha de raciocínio. Eu vou aqui nesta manhã, meus amados, usar uma expressão paradoxal como o próprio apóstolo Paulo usou aqui. Se nós formos confrontar, entenda, eu estou falando primeiramente para mim, não estou falando só para vocês não. Primeiramente estou falando para mim. Se nós fazermos um balanço entre a nossa dedicação em oração, em comparação à nossa dedicação ao nosso celular, como será o resultado final? Isso é uma reflexão que eu faço, e eu não posso fazer por vocês, eu posso fazer por mim. Isso eu usei uma figura, mas tudo aquilo que está tomando primazia na nossa vida em detrimento a buscar primeiro o reino dos céus, ao Senhor, nós precisamos fazer uma reflexão e analisarmos. Nós precisamos, amados, ter uma vida de zelo de oração. O nosso querido irmão quer falar? Pode falar, por favor. Quer fazer a sua pergunta? Pode fazer. Ou acrescentar alguma coisa, né?
Irmãos, o que eu notei é que sobre o encheios do Espírito, a igreja sabe realmente, e nós temos que conscientizar diante de Deus, da sua palavra, que nós estamos em uma caminhada para a finalidade de alcançar algo, né? Estamos numa caminhada. Então, nessa caminhada, nós temos que passamos por problemas, né? Nós vemos que eu que já li o livro do peregrino, né? Nós vemos ali a vida daquele peregrino. Aquele homem deixou pessoas que não quis continuar com ele no caminho. Vemos que aquele homem deixou pessoas ao lado em festa, chamando para ele chegar, né? E continuou na sua jornada. Então, nós também, quando fala aqui enchei-vos do Espírito, eu creio que a pessoa, enquanto está nessa caminhada, ele não está cheio, porque ele não está na plenitude. É uma continuidade. Ele não alcançou a plenitude. Agora, irmão, nós vemos que estamos há mais de 500 anos da Reforma. Nós vemos que antes da Reforma de Lutero, servos de Deus foram mortos, foram queimados, cinzas deles foram jogadas em rios, né? Por amor à palavra do Senhor Jesus Cristo. E depois desse intervalo, nós vemos homens como Billy Graham, que todos mais ou menos sabem um pouco a respeito de Billy Graham, Salomão Ginsburg, né? E outros, né? Diante da existência do movimento pentecostal. Mude. Será que esses homens não falavam pelo Espírito Santo? Nós vemos que Ginsburg, alguém chegou a perguntar, vendo a mensagem, a exposição que ele tinha da palavra de Deus e a alma se rendendo aos pés de Cristo, alguém perguntou, será que esse cara possui o Espírito Santo? O senhor está me perguntando? O outro falou, não, o que eu sei é que o Espírito Santo possui este homem. Então nós vemos que cada cristão que está se aproximando tem o alvo de chegar ao lar prometido, ele só vai com a força do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo. Do contrário, a pessoa para no caminho, como nós estamos vendo. Sem dúvida. E uma diferença na igreja, irmão, é que depois da morte de Josué, as coisas mudaram. E vemos o que está acontecendo hoje em nossos dias. Então, verdadeiramente é o que a gente falou. Eu preferi usar a expressão, né, de um homem também que é conhecido no nosso meio, né, Jonathan Edwards, e fiz questão de usar a figura de dois homens bíblicos, né, Apolo e Paulo, que justifica justamente aquilo que o Senhor perguntou. Apolo não era batizado com o Espírito Santo, mas dissertava a palavra do Senhor, né, porque o Espírito Santo o possuía. Amém? Ele não era simplesmente batizado com o Espírito Santo, revestido. Pois bem, amados, então a vida de oração, ela é de suma importância. Há uma expressão, eu até anotei aqui, um santo de joelho enxerga muito mais longe do que um filósofo em pé. Quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Quando o homem ora, é Deus que trabalha. O homem não precisa querer se precipitar achando que vai fazer. Basta orar. Deus, ele vai mover o céu e vai trabalhar em prol da sua igreja. E é importante a gente ter esse sentimento, porque a oração é uma energia que capacita para brandir a espada do Espírito. Eu lembro que quando Moisés, né, ele orava, Josué brandia a espada e vencia os amalequitas, né? Então é importante nós, por isso que eu vejo aqui a devoção, esse zelo pela oração, né, e pela palavra, automaticamente vai criar em nós, né, esse sentimento de que é importante nós termos o nosso momento devocional,
Se você, amado, não tem o seu momento devocional, que a sua vida espiritual se resume exclusivamente de alimentar-se espiritualmente só aqui na igreja, reveja os teus conceitos. Tenha o devocional com Deus, tenha o seu momento de oração com Deus no seu lar, tenha o momento de estudo sistemático da palavra do Senhor. Você e Deus. Tira momento para ler, para examinar as Escrituras. Não entendeu? Busca em oração, que o Espírito Santo vai te orientar. E acrescentando a isso, amados, tenha em prática, põe em prática a execução de no mínimo, um jejum por semana. Talvez hoje eu vou até assim e esse jejum eu faço isso por mim, comigo, porque o jejum, no meu modo de entender, ele vai nos remeter a sacrificar. Quando nós sacrificamos o nosso corpo, em detrimento da ausência do alimento, não é assim? Nós estamos sacrificando o corpo em detrimento da ausência do alimento. E vocês sabiam que no mundo antigo, a satisfação se dava no ato de alimentar-se bem. Quando você recebia alguém na sua casa, você queria deixar a pessoa satisfeita, você fazia aquele banquete, não é assim? Por isso que a gente trouxe essa tradição até hoje. Já vai receber alguém, faz lá um cafezinho, faz um suco, um lanche, não é assim? Porque a comida tem por si só a capacidade de criar satisfação no corpo. Quando você se alimenta, o processo de digestão é liberado substância, hormônio, que também cria em você momento de satisfação. Por isso, uma das piores doenças é a diabetes, que a diabetes, ela impacta as pessoas, olham para o alimento e tem pessoa que sente satisfação só em ver um alimento, Então, o que eu quero dizer com isso? Então, cria este sacrifício em jejum. Mas eu acrescento uma coisa, eu tenho acrescentado na minha vida: quando eu estou um ato de jejuando a Deus, eu estou sacrificando o meu corpo em detrimento a questões alimentares, e todo o meu telefone celular, seja para só é usado um zap para enviar, que eu uso toda manhã. Eu envio uma mensagem para um grupo de pessoas que está inserida em minha linha de transmissão, que é um comentário de um versículo, ou trabalho. Não uso para mais nada quando eu estou em um processo de jejum. Por quê? Porque eu entendo que o celular traz para nós satisfação quando nós estamos usando, e eu quero justamente usar este período para dizer: Senhor, eu estou me sacrificando em detrimento de reacender cada vez mais, melhor dizendo, não reacender, mas de conservar acesa esta chama do Espírito na minha vida. E eu tenho feito isso por necessidade. Nós precisamos, amado, estar alimentando a nossa vida espiritual. Vivendo sabiamente, é um ponto. E outra coisa, talvez o item 4 do primeiro ponto vai dar para a gente esse sentimento que eu estou falando, de remir o tempo, de usar o tempo apropriadamente. Tem vezes que nós, amados, pegamos nossos celulares, e nós, daqui a pouco passa 2 horas, se nós estarmos com o celular, e nem sequer paramos para orar a Deus 1 minuto. Nossa vida ministerial, no sentido generalizado, nossa vida de prática cristã, ela tem se resumido em nível mundial, em muitos lares. Aquela oração de meio segundo para o alimento, e uma oração de meio segundo quando a gente levanta da cama, quando as pessoas nem oram mais para deitar, e para dormir, para levantar. Mas Deus está nos convocando a termos o nosso devocional. Aí eu abro um parênteses para dizer aqui, ainda que o nosso irmão falou que depois de Josué mudou tudo, mas sempre existirá os remanescentes. Seja um dos remanescentes. Ainda que ninguém está orando, ore você. A melhor ação que existe é aquela feita no nosso quarto,
entre você e Deus, que aí sim você demonstra que você está verdadeiramente falando com o Senhor. O segundo ponto, amados, ele vai falar aqui sobre a importância de manter-se cheio. E aqui a gente vai estar falando, o nosso irmão, ele até deu uma adiantada no segundo ponto, quando ele usa aqui, enchei-vos, é uma continuidade. O segundo ponto, ele vai mostrar isso para a gente, a importância de manter-se, de dar continuidade, de ser progressivo. E é importante frisar, amados, olha aqui para esse copo aqui, ó. Ele está quase cheio, tem um dedo para transbordar, não é isso? Se eu resolver encher este copo de outra substância, faz necessário primeiro o quê? Um exemplo, eu quero colocar aqui, encher ele de mel, ou encher ele de refrigerante. Se eu colocar aqui, se ele estiver cheio de água, transbordando, eu vou misturar, e o Evangelho não é mistura. Amém? Para que eu seja necessário encher do Espírito Santo, faz necessário primeiro eu me esvaziar. É por isso que Paulo, ele vai usar aqui a expressão do texto algo: não vos embriagueis com vinho, não andeis como nércios, né? Ele vai afirmando aqui, não seja insensato. Pelo contrário, precisamos nos esvaziar da falta de conhecimento, precisamos nos encher da sabedoria divina, nos encher do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar do mundanismo, daquilo que está atrapalhando a chama que arde em nossas vidas, para que com isso venhamos manter cheio do Espírito Santo. Então, amados, é importante. Aí o segundo ponto, né, ele vai falar de três subpontos. Primeiro, não vos embriagueis com vinho. Depois ele fala, mas enchei-vos do Espírito. Terceiro, ele vai dizer, não confundir com o batismo com Espírito Santo. Então esse ponto aqui, praticamente, a gente já na própria explicação do texto áureo e da verdade prática, a gente praticamente conclui este ponto. Muito especificamente falando, meus amados, que o vinho, e eu quero abrir um parênteses aqui, hoje com o avanço tecnológico, nós temos observado várias bebidas alcoólicas, né? Mas que na sua essência foram criadas para direcionar a adoração a Satanás. A cerveja é uma associação de uma bebida que traz consigo aquele sentimento de prostituição. É tanto que o Deus Baco, que tem esse teor, né, de bebida alcoólica, traz na sua fundamentação uma expressão voltado para as orgias sexuais, os bacanais, que um bacanal é uma origem da palavra de Baco, né, que são orgias sexuais, um com vários parceiros, uma mulher com vários parceiros, ou um homem com várias parceiras, né, que faz essas orgias sexuais, e dizendo ainda que era um culto direcionado a este Deus Baco. E a cerveja, por isso que todas as vezes que vocês vê nas televisões comerciais, está relacionado a uma mulher mal vestida ou um homem mal vestido, com o intuito de inserir essas mensagens subliminares, essas mensagens ocultas, tá bom, meus amados? Mas a Bíblia, ela diz que essa questão da bebida, do álcool, né, ela é comparada, sabe, o Salomão, ele vai comparar a uma picada de uma cobra.
Então nós precisamos também observar a origem das coisas. Aí por que eu estou falando isso? Com o advento tecnológico, hoje se criaram a cerveja sem álcool. Aí as pessoas vão dizer assim: mas pastor Elielto, eu tomo uma cerveja, mas ela não tem álcool não. Mas você precisa entender a origem. Você precisa entender a originalidade, a origem, o fato que deu a origem desta cerveja. Nós não estamos inseridos exclusivamente ao álcool, até porque quem já tomou aqui biotônico Fontoura? Eu na infância, eu acho que todo mundo tomava aquilo, o biotônico Fontoura e o Bução de Scott, que é ruim, de óleo de fígado de peixe, né? Então a maioria, e vocês sabiam que o biotônico Fontoura, ele tem um teor de álcool muito grande, mas quando nós tomamos como remédio, né, que é medicado, que é lá direcionado por um profissional da saúde, um médico, e nós tomamos em uma dose apropriada, esse teor de álcool não vai impactar e mexer na nossa santidade, não. Mas quando nós tomamos uma cerveja sem álcool, por causa da sua originalidade, da sua origem, né, o objetivo que deu origem a esta cerveja, que é direcionamento à divindade, nós não podemos tomar, meus amados. Nós iremos ser semelhante a comer algo sacrificado aos ídolos. Lembra que Paulo fala? Quando você tem ciência, não chega lá no açougue e pergunta: não foi sacrificado? Não. Porque se você não tem conhecimento, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do pressuposto que você conhece, você não pode fazer, porque senão você vai estar fazendo com que nós venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, meus amados, não extinguir, não apagar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Alguém quer falar nesse segundo ponto? Meu horário é até 40, né? 10 para as 10, então eu tenho 12 minutinhos, vou concluir então o terceiro ponto. Tem um irmão que quer falar no segundo ponto, eu vou dar oportunidade a ele e vou concluir aqui o terceiro ponto. Mas os irmãos estão entendendo? Amém? Está claro? Está claro a explicação? Por não, meu nome. É só para completar, sim, Apocalipse fala do vinho da prostituição de Babilônia, né? Sim. E fala também do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, né? Sim. Então nós temos o vinho na sua simbologia, né? E o vinho da ira de Deus, que o Senhor vai derramar sobre este mundo. Só para completar a parte do vinho que o irmão... Sem dúvida. E é importante, né? O senhor falou uma coisa, é por isso que acaba puxando, né? Todas as vezes, desde o primórdio da fundamentação bíblica, que o povo de Deus se envolveu com o vinho, uma catástrofe aconteceu. Lembra lá quando Noé se embriagou? Aí ele ficou nu, o seu filho viu a sua nudez, acarretou em quê? Cão faz lá uma certa expressão, uma certa fala, e que o seu pai depois o amaldiçoa. Se a gente observar, quando Ló ele sai de Sodoma e Gomorra, e a sua esposa vira uma estátua de sal por olhar para trás, e depois a Bíblia fala que Ló se embriagou, e por isso cometeram incesto. As suas duas filhas tiveram relacionamento com ele, e deu origem aos piores povos que massacrou Israel. Então, sempre que houve um fato relacionado à bebida, trouxe um fato negativista. Sansão perde todas as suas questões dos seus votos que ele fez diante de Deus por causa da bebida. Nós vamos correr esse risco? Não, nós somos prudentes, nós somos obedientes à sacrossanta palavra, e a Bíblia não nos manda fugir do mal, a Bíblia nos manda fugir da aparência. Aparentou ser mal? Foge. Então eu particularmente, olhando para uma cerveja, ainda que ela não tenha álcool, para mim alguém pode dizer que não é mal, mas para mim já está aparentando.
porque se eu estou com aquela garrafa de cerveja na mão, passa um irmão e olha, não vai saber se tem álcool ou não. E a questão não é a questão do álcool em si, mas sim da origem, do objetivo que deu a origem desta bebida. Amém, meus amados? Amém. Vamos lá para o segundo ponto. E aqui talvez eu dei até uma pincelada aqui já sobre a questão da prudência e da vigilância. Eu vou pedir um dos irmãos, como eu não li praticamente nada, eu não sou muito de ler a lição não, eu leio muito em casa, irmão, mas eu consigo alcançar o objetivo, né, geral e os 3 objetivos propostos pela lição. Eu vou pedir um dos irmãos para ler para mim, por favor, o terceiro ponto. Pode ser um voluntário aí, usa o microfone, e lê aí para a gente, por favor. Você deve lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito Santo. Atos 6, verso 3. Como identificar alguém cheio do Espírito Santo? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. É um sinal evidente, os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam está inspirada na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro do salmo aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música. Ainda hoje, no judaísmo e no cristianismo, os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs e lamentemos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Filipenses 2, de 5 a 11, é um bom exemplo. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Dá graça em tudo, essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, Mateus 28, 19, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. É a passagem que estamos analisando, é uma delas, versos 18 e 20. Sujeição, verso 21. O quebrantamento e a humildade expressa bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, 1 Pedro 2,13, e aos superiores hierárquicos, 1 Pedro 2,18. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja, 1 Pedro 5,5. Muito obrigado, meu nobre. Então, o terceiro ponto, ele vem agora mostrando para a gente, né, o ato de ser vigilante contra a frieza espiritual. E é importante, meus amados irmãos, nós termos justamente essa visão paradoxal, porque quente ou frio, e o pior que nós precisamos criar um método de que um dia a gente foi frio e hoje nós estamos quente, e há
progressão, há uma tendência de estar sempre aumentando esta temperatura, porque se a gente pegar caminho oposto, nós vamos, um crente que ele toma caminho oposto, rumo à frieza, até ele chegar frio, ele se torna morno. Sim ou não? É um ato natural. E o morno, muitas das vezes, ele não consegue definir a sua condição espiritual. Então, a frieza espiritual paralisa as pessoas. Ela revela a ausência da observância, disciplina devocionais, como comum a todos os cristãos. Não há mais, quando há mais desejos de separar, quando não há mais desejo de separar tempo para a oração e meditar da palavra, faz necessário nós avaliarmos a nossa vida. Então, amados, nós precisamos ter este cuidado. Vocês já observaram aqui, quando eu falo aqui vigilância contra a frieza espiritual, e ele vai traçar aqui, dividir em 3 pontos: testemunho transbordante, dar graça em tudo e sujeição. Vocês já observaram lembra lá quando você era novo convertido? Novo convertido, ele cultua todo, ele dá glória a Deus em tudo, ele canta, ele está à disposição. Se for evangelismo meio-dia, ele é o primeiro a chegar. Por quê? Porque ele está aquecido, né? O Espírito Santo está sobre a vida dele, ele chega, tanto novo convertido ou um recém-batizado com o Espírito Santo, ele está naquele vigor. Não é isso? Então é importante, amados, nós conservarmos isso, né? E dentro da casa do Senhor, a nossa liturgia, né, ela nos leva a esse ato de cantar hinos de adoração a Deus, de glorificar a Deus, de bendizer o nome do Senhor, de testificar, né, os benefícios que o Senhor tem feito, as bênçãos que o Senhor tem nos feito. Ou então, quando estamos também em momento de dificuldade, nós tomamos esse microfone: irmão, estou sofrendo, mas esse sofrimento não tira a minha alegria, mas eu quero pedir à igreja que ore por mim, porque eu sei que depois, quando eu sair do outro lado, eu vou sair uma pessoa melhor, aperfeiçoada, né, com mais experiência, com mais paciência, com mais esperança. E é assim que acontece conosco, não é verdade? Então, nesse sentido, torna-se necessário. Só quer aceitar Jesus? Então vou pedir, uma das irmãs vem aqui, por favor, levante a tua mão assim, fala assim: eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Vem uma das irmãs aqui, por favor. Vamos aproveitar que nós estamos falando de ser cheio do Espírito Santo, e ela está aceitando Jesus como Salvador. Deus pode, por intermédio do Espírito que está sobre a sua vida, irradiar a vida dela, e ela ser cheia do Espírito Santo e começar a falar em novas línguas aqui, porque o Evangelho é assim, meus amados. Eu convido a igreja a se colocar sobre os pés neste momento. Qual o nome da senhora? Não entendi. Maria das Graças Souza Catarina. Agora só está aceitando Jesus como Salvador. Até hoje o nome da senhora estava registrado lá no certidão de nascimento da senhora, ou no certidão de casamento, ou assim seja, no fórum humano. Depois dessa oração, Deus vai perdoar, Jesus vai perdoar todos os teus pecados, e Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, lá nos céus. Aleluia. E tem uma coisa: a senhora está aceitando Jesus como Salvador. O diabo vai fazer de tudo para a senhora não continuar, mas abrace Jesus. Pede Jesus nesta oração, fala assim: Jesus, enche o meu coração do teu Espírito, põe chama no meu coração, alegria na minha alma, para eu nunca desviar do teu caminho. Vamos orar. Levante a mão para cá, por favor. Soberano Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, está, ó Deus, esta mulher aceitando Jesus como Salvador. Ó Deus, eu quero lhe pedir neste momento, ó Pai, perdoa, Senhor, os pecados. Perdoa, Senhor, os pecados dela, Senhor. Ó Deus, venha repreender, Senhor, toda a obra do mal. Venha, Senhor, tirar, Senhor, tudo aquilo que é contrário, ó Deus. Todo o espírito, ó Deus, que tenta a vida desta mulher.
Na autoridade do teu nome, Senhor, nós estamos ministrando aqui nesta manhã, referente, Senhor, à ação do teu Espírito, ó Deus. E o teu Espírito que impactou os irmãos ali na igreja de Éfeso. Eu quero lhe pedir neste momento, ó Pai,